Bom dia, meu nome é Luísa Rezende Barros, sou residente de Ginecologia e Obstetrícia do HC, UFG, e a aula de hoje é sobre doenças benignas da mama. Esse é o meu roteiro, vou falar das alterações funcionais benignas da mama, entre elas mastalgia, cistos mamários e derrame papilar, nódulos sólidos benignos da mama, mastite e anomalias congênitas e do desenvolvimento mamário. As doenças benignas da mama são responsáveis pela maioria das queixas mamárias do dia a dia do ginecologista, sendo que 52 a 80% das mulheres apresentam essas queixas e 25% das mulheres procuram atendimento médico por esse motivo. As alterações funcionais benignas da mama, AFBM, são alterações benignas, não neoplásicas, não inflamatórias de etiologia hormonal que acometem o lóbulo mamário. Elas se dão por um desequilíbrio hormonal de estrogênio, progesterona e prolactina, são mais frequentes na menarquia e tendem a regredir na menopausa, mais frequentes em mulheres nulíparas ou de baixa paridade, têm um reforço importante no período menstrual e regridem no período pós-menstrual e não estão associadas a um maior risco de câncer de mama. Entre as alterações funcionais benignas da mama temos a mastalgia, os cistos mamários e o derrame papilar. As alterações funcionais benignas da mama têm diferenças em relação à faixa etária, sendo que de 15 a 25 anos, quando há o desenvolvimento mamário e formação dos lóbulos e estroma, as queixas mais comuns são de fibroadenoma, hipertrofia juvenil e gigantomastia. Dos 25 aos 40 anos, quando há alterações hormonais cíclicas que afetam o estroma e o tecido glandular, são mais frequentes a mastalgia cíclica e as nodularidades. E dos 35 aos 55 anos, quando há involução de lóbulos e ductos e renovação dos epitélios, são mais frequentes os cistos, a adenose esclerosante, a ectasia ductal, hiperplasia, papiloma e abscessos subareolares recidivantes. A mastalgia, uma das alterações funcionais benignas da mama, é uma queixa frequente que está presente em 70 a 80% das mulheres. É um agravo crônico e que em 15% dos casos prejudica o estilo de vida das pacientes. Raramente é um sintoma isolado de câncer de mama, sendo responsável por menos de 5% dos casos. A mastalgia pode ser classificada em mastalgia cíclica, acíclica e extramamária. A cíclica é aquela que piora no período pré-menstrual, fase lútea, mais comum entre 29 e 39 anos, frequentemente bilateral no quadrante superolateral, podendo irradiar para braço, e se dá por queixas de engurgitamento, sensação de peso, que dura mais ou menos 7 dias no período pré-menstrual e menstrual, e regride no período pós-menstrual. A mastalgia acíclica é aquela que independe do ciclo, mais frequente em mulheres mais velhas, de 40 a 59 anos, se dá por uma dor em queimação intermitente ou constante, uni ou bilateral. São bem relacionadas a processos inflamatórios, ectasia ductal, traumas ou cicatrizes operatórias. A mastalgia extramamária, também chamada de falsa mastalgia, é aquela em que o que dói é a parede torácica, mas a dor é referida para a mama. A dor pode ser por uma mialgia, uma neurite, uma costocondrite, dermatite, flebite, e o tratamento vai se dar por essa doença clínica de base. Em relação ao tratamento da mastalgia cíclica e acíclica, deve-se tranquilizar a paciente, visto que é um sintoma improvável de malignidade, desde que foi feito o exame clínico e a imagem, visto que não há anormalidade nos exames, a paciente deve ser tranquilizada a fim de entender que não há malignidade nessa doença. Deve-se orientar o uso de sutiã, principalmente para as mulheres com mamas mais volumosas, a fim de reduzir a mobilidade mamária e a dor. Em pacientes com terapia de reposição hormonal
com a queixa de mastalgia, pode-se avaliar a redução da dosagem hormonal a fim de reduzir esse efeito colateral, ou até a mudança do hormônio e, quando não há resposta, a suspensão do hormônio, avaliando o risco e benefício dessa conduta. É indicada o anti-inflamatório não esteroidal na fase pré-menstrual e o uso de analgésicos comuns para alívio da dor. O ácido gama-linolênico na dose de 240 mg dia, que corresponde a 3 gramas de óleo de prímula, pode ser usado de 3 a 6 meses, tem uma boa resposta. O tamoxifeno, que é um antagonista estrogênico na mama, é utilizado na dose de 10 mg dia, também de 3 a 6 meses, nas pacientes com dores refratárias aos outros medicamentos. Pode-se tentar também doses menores nas pacientes que apresentam efeitos colaterais muito intensos ou doses maiores naquelas que não apresentaram resposta com a dose de 10 mg dia. O danazol, que tem a ação a partir da inibição direta da hipófise anterior, bloqueando a FSH-LH, é utilizado na dose de 100 mg dia de 3 a 6 meses. E os análogos de GNRH, groserelina, na dose de 3,6 mg mês subcutâneo por 3 a 6 meses, são considerados os medicamentos que têm melhor efeito na mastalgia, porém também apresentam efeitos colaterais intensos e por isso são pouco utilizados. Os cistos também compõem as alterações funcionais benignas da mama, são caracterizados por deformidade da involução da mama, em que há dilatação dos lóbulos, revestidos por uma única camada de epitélio cúbico ou pavimentoso, no qual contém líquido no interior. Geralmente são múltiplos e bilaterais, são assintomáticos normalmente, sendo achados de exame físico ou imagem, sendo que os cistos macroscópicos maiores que 3 mm correspondem a 7% dos casos e os microscópicos menores que 3 mm, 40% dos casos. São bem comuns, principalmente na faixa etária de 35 a 55 anos e são raros na pós-menopausa. Os cistos podem ser classificados em cistos simples, representado na imagem ao lado, a imagem é ultrassom, que não sugerem sinais de malignidade. Nesse caso, a conduta é a de tranquilizar a paciente, deve-se acompanhar com uma nova ultrassom em 6 meses para avaliar crescimento ou surgimento de características que sugerem malignidade, e a punção pode ser feita para alívio dos sintomas. Já os cistos complexos são aqueles que apresentam septos ou lesões vegetantes internas, representado na imagem abaixo, ultrassonográfica. Nesses casos, a punção é indicada. Se houver conteúdo hemático ou sólido, a exérese é recomendada. A descarga papilar é a outra alteração funcional benigna da mama e é caracterizada pela saída de líquido pelos mamilos, não relacionada com a lactação. Ela está presente em 4,5% das pacientes, sendo que dessas, 52% são provocadas e não apresentam significado patológico. Essas provocadas, elas ocorrem somente mediante expressão manual e quando bilateral, multiductal, multicolor, são alterações benignas da mama. 48% dessas descargas são espontâneas e 4 a 10% dessas estão relacionadas a carcinomas. Quando uniductais, unilaterais, sanguinolentos ou transparentes, do tipo água de rocha, despertam maior atenção, devem ser avaliadas com exames de imagem das mamas, ultrassonografia ou mamografia, e impõe-se a biópsia cirúrgica a fim de descartar um carcinoma. E sempre que há uma queixa de descarga papilar, deve-se avaliar o uso de medicações. Em relação às características das descargas papilares, elas podem ser leitosas, multiductais, bilaterais, são mais relacionadas ao tumor hipofisário, prolactinoma é a causa mais comum, hipotireoidismo,
o uso de algumas medicações, como a fenotiazina, metildopa, narcóticos e manipulação. Quando multiductal, bilateral, que ocorre antes da menstruação, verde acastanhada ou até multicolorida, são as alterações fibrocísticas benignas da mama, como papilomatose ou ectasia ductal. E quando unilaterais, uniductais, espontâneas, sanguinolentas ou transparentes, sugerem o diagnóstico de carcinoma ou um papiloma intraductal, em todos os casos deve ser biopsiado. E quando purulenta, sugere o abscesso subareolar. Finalizadas as alterações funcionais benignas da mama, iniciando os nódulos sólidos benignos da mama, esses podem ter origem epitelial, mesenquimal, mioepiteliais ou fibroepiteliais. São nódulos mamários que não geram metástases, mas que podem ser confundidos clinicamente com lesões malignas. Deve-se sempre excluir malignidade a partir do exame físico, exames de imagem, uma função aspirativa por agulha fina e biópsia se necessário. O fibroadenoma é o tumor benigno mais comum da mama, ele está presente em 25% das mulheres, ele é mais frequente dos 15 aos 35 anos e muito raro após a menopausa. Supõe-se que esses tumores benignos respondam à estimulação estrogênica. Os fibroadenomas crescem lentamente ou estabilizam após o seu surgimento, podem ser tumores isolados ou múltiplos e podem adquirir grandes volumes. Eles são firmes, regulares, bem delimitados, têm consistência fibroelástica, móvel, não causa abelamento na pele ou retração da papila ao exame físico. Também não estão associados ao aumento do risco de câncer de mama. E a conduta, nos casos de fibroadenoma, é conservadora, exceto se houver um crescimento que possa sugerir malignidade ou um comprometimento estético. Abaixo, na figura abaixo, tem o fibroadenoma visto a ultrassom e a mamografia. O tumor filoide é muito semelhante ao fibroadenoma, porém apresenta maior celularidade do estroma. É um tumor fibroepitelial raro, com comportamento benigno em 70% dos casos, limítrofe em 7% dos casos e maligno em 23% dos casos. Ele é mais frequente em mulheres mais velhas, de 40 a 59 anos, e se dá normalmente por um tumor isolado unilateral com crescimento rápido, que pode ir de 1 a 50 centímetros rapidamente, com tendência progressiva a uma recorrência local e malignização. Na mamografia, o tumor filoide pode ter um halo ao redor, mas é muito difícil a distinção clínica e imaginológica com o fibroadenoma. É necessário uma avaliação microscópica, visto que o tumor filoide e o fibroadenoma têm uma diferenciação difícil, e a distinção histopatológica por punção aspirativa por agulha fina ou aquarbiópsia podem não ser suficientes e pode ser necessária, então, a excisão do tumor. Em relação aos filoides limítrofes e malignos, é recomendada a excisão local ampla com margem livre de 1 a 2 centímetros. Não é indicada a dissecção de linfonodo axilar, visto que a metástase para esses linfonodos é rara. Os filóides malignos tendem a recorrer no local e podem metastatizar para pulmões, encéfalo, pelve e osso. Já o filóide benigno, a conduta expectante é uma opção, mas apresentam recorrência de até 10% dos casos. Mastite. São processos inflamatórios da mama de evolução lenta, precedido ou não por uma infecção aguda. Ela é mais comum no período puerperal, principalmente na segunda semana do puerpério, e se dá principalmente pela má pega da mama pelo recém-nascido, pelo lactente. O Staphylococcus aureus é a bactéria que mais causa essa afecção, e aí o tratamento se dá a partir da cefalexina, 500 mg de 6 em 6 horas, ou cefadroxila 500 mg de 12 em 12 horas, por 7 a 10 dias.
Essas mastites podem evoluir para abscesso e, nesse caso, é indicada a drenagem e antibiótico terapia endovenosa, com oxacilina 500 mg dia por 7 a 10 dias. No caso de mastite não puerperais, elas são raras e o diagnóstico é clínico e ultrassonográfico. Em relação às mastites não puerperais, elas são classificadas em causas infecciosas e não infecciosas. As infecciosas mais comuns são abscessos subareolares crônicos recidivantes. Nesses casos, tem-se que tratar com antibiótico que cubra anaeróbios e aeróbios e pode ser realizada a fistulectomia associada ou não à ressecção do sistema ductal terminal. A tuberculose também é uma causa de mastite infecciosa, sendo que corresponde a 0,1% do acometimento extrapulmonar da tuberculose. São caracterizadas por nódulos endurecidos, indolores, de crescimento lento, associado ou não a abscessos e fístulas. A hanseníase pode ter um comprometimento mamário pelo leproma, sendo que os macrófagos carregados de bacilos podem atravessar para a luz ductal e contaminar o leite materno e o lactente. Também podem ser mastites infecciosas por micobactérias atípicas, como o Mycobacterium avium intracellular, que está associada à imunossupressão por HIV, por fungos, como Candida albicans, Cryptococcus neoformans, blastomicose e esporotricose, por vírus, principalmente herpes simples e herpes zoster, por sífilis, em qualquer uma das fases ela pode se apresentar na mama, por eumintos, equinococose xistercose, que esse último caso se comporta como corpo estranho na mama, e cistos epidermoides infectados, que também necessitam de tratamento com antibiótico. Já em relação às mastites não infecciosas, a granulomatosa é a afecção inflamatória benigna de etiologia desconhecida, é a mais comum delas. Tem uma reação granulomatosa crônica que desenvolve um tumor mamário, uma linfadenopatia em mulheres jovens, e o diagnóstico é por exclusão, sendo que o tratamento é com prednisona de 3 semanas até 4 meses de duração. É de difícil o tratamento, visto que vai ser um diagnóstico de exclusão, até lá a paciente já vai ter tentado vários tratamentos, e o corticoide pode ser que consiga fazer o desmame cedo, pode ser que não, que dure os 4 meses. O granuloma lipofágico ou esteatonecrose é um tumor sólido, às vezes com retração de pele e linfadenopatia, e pode ser provocado por um trauma cirúrgico ou não. A flebite superficial, também chamada de síndrome de Mondor, caracterizada por um cordão fibroso, parcialmente aderido à pele, que acompanha o trajeto venoso, doloroso. A sarcoidose tem origem idiopática e sistema, e surgem granulomas sistemicamente em vários órgãos. A mama é um órgão incomum, mas pode ocorrer. E o lúpus, que pode se manifestar na mama a partir de paniculite, lesões escleróticas ou atróficas. Em relação a anomalias do desenvolvimento mamário, a agenesia mamária é uma condição clínica muito rara que consiste na ausência completa da mama uni ou bilateralmente. Pode ser devido a alterações cromossomiais, deficiência de gonadotrofinas ou hiperplasia adrenal congênita. Está representado na imagem ao lado. A amastia mamária, também chamada de síndrome de Poland, se dá pela presença de auréola e mamilo e ausência do tecido mamário e do músculo peitoral. Nesses casos, devem ser pesquisadas alterações cromossomiais. A politelia, também chamada de mamilos acessórios, é a mais comum anomalia das mamas. Tem presença de mamilo e areola ao longo da linha mamária embriológica, que vai da axila à virilha. A polimastia, que são as mamas acessórias, é representado por tecido mamário acessório, é menos comum e pode se tornar um problema na puberdade ou durante gravidez e amamentação, no qual eles vão apresentar um volume aumentado, podendo ter dor e as alterações das mamas mesmo. A deformidade tuberosa
É representado por um volume mamário pequeno, com desenvolvimento e protuberância muito grande da areola, uni ou bilateralmente. Não é possível nessas pacientes estabelecer o desenvolvimento mamário a partir do estadiamento de Tanner. Em todos esses casos, o tratamento é a partir de cirurgia plástica para correção estética. Essas foram minhas referências. E agora o artigo que foi publicado no The Journal of Breast Health, que tem de título a Análise Retrospectiva de Mulheres com Mastalgia Isolada. Na introdução, o artigo traz que a mastalgia é o sintoma mais comum encontrado em mulheres que fizeram exames de imagem da mama e 70% das mulheres sofrem de dor nos seios pelo menos uma vez na vida. É um problema crônico que afeta a atividade física e social, as atividades no trabalho e escola e a atividade sexual e que podem durar anos. Também faz com que as mulheres se preocupem frequentemente se têm ou não câncer de mama. Como método de triagem para as mulheres com sintomas de mastalgia, geralmente solicita-se uma ultrassonografia para as pacientes menores de 40 anos e mamografia para as pacientes acima de 40 anos. Ocorre um alívio às pacientes quando essas são informadas de que não têm câncer após achados normais de exames clínicos e de imagem. O objetivo do estudo foi o de analisar os achados do exame físico, as investigações necessárias e o resultado de pacientes do sexo feminino que visitaram o ambulatório de cirurgia geral no hospital do estudo com sintomas de mastalgia e determinar a incidência de malignidade. Nos materiais e métodos, os arquivos de todas as pacientes do sexo feminino encaminhadas para o ambulatório de cirurgia geral entre 1º de julho de 2014 e 31 de maio de 2015 foram investigados retrospectivamente nesse hospital, que eu não sei dizer o nome, apenas casos com queixa de dor na mama isolada, representado por um N de 789, de um total de 2.798 mulheres foram incluídas no estudo, isso porque foram excluídas as mulheres com nodulações na mama, descarga papilar, sinais inflamatórios, retração mamária e gestantes e lactantes. Então, foram deixadas somente as pacientes com dor na mama isolada. A idade das pacientes, os achados do exame físico, resultados da ultrassom e mamografia foram obtidos, independentemente de terem feito biópsia ou não, e os diagnósticos foram examinados retrospectivamente. Também foi analisada a classificação do sistema de dados e relatório de imagem na mama a partir do BIRADS, nos laudos de mamografia e da ultrassom. O BIRADS é uma classificação imagenológica proposta pelo American College of Radiology, sendo que o BIRADS 0 é aquele em que a avaliação é incompleta e necessária complementação com outro exame de imagem. O BIRADS 1 classifica uma mama normal, o BIRADS 2 classifica uma mama com achado benigno, BIRADS 3 com achado provavelmente benigno, o BIRADS 4 aquele em que há uma anormalidade suspeita, o BIRADS 5 em que há uma anormalidade altamente sugestiva de malignidade e o BIRADS 6 em que há malignidade comprovada por uma biópsia. Ainda nos materiais e métodos, a análise estatística. Os dados descritivos foram avaliados em porcentagem e média mais ou menos desvio padrão. Os dados foram analisados com o software SPSS 22.0, Demo Package, e as comparações intergrupos foram realizadas pelo teste do Q². Nos resultados das análises com intervalo de confiança de 95%, os valores de P menores que 0,05 foram considerados significativos. Os resultados, lembrando que o N é de 789 mulheres com mastalgia isolada. A idade média das pacientes que apresentaram essas queixas foi de 42,97 anos, mais ou menos um desvio padrão de 12,36 anos, sendo que 5,3 desse total, representado por um N de 42, tinham 65 anos ou mais. 59,7% das mulheres apresentaram mastalgia bilateral e 91% dos exames das mamas foram normais.
A ultrassom foi exigida para 664 mulheres e a mamografia foi necessária para 448 mulheres, a depender da faixa etária da paciente. Em relação aos achados da ultrassom, 42% das mulheres apresentavam resultados normais, 37% apresentavam cistos, seguido de 9,9% de dilatação ductal e 6,4% de fibroadenoma. Na mamografia, os achados se deram como 1,9% como BIRAD 0, 33,6% BIRADS 1, 51,6% BIRADS 2 e 11,5% BIRADS 3 e 1,4% BIRADS 4. Nenhuma das pacientes foi determinada como BIRAD 5 ou 6. Na discussão, o artigo trouxe que a etiologia da mastalgia ainda não foi esclarecida e reduz consideravelmente a qualidade de vida das mulheres. A preocupação crescente com o câncer em mulheres com mastalgia resulta em mais consultas médicas e, consequentemente, o aumento significativo de custos. No estudo, que inclui 937 pacientes com mastalgia, o Bill Ginn declarou que 41,1% dos casos eram radiologicamente normais, enquanto 50,6% apresentavam alterações fibrocísticas e 0,6% câncer, sendo que 83,3% das pacientes tinham idade acima de 40 anos. Em outro estudo, caso controle, de Valse, descobriram que o estado civil, tabagismo e ansiedade afetam a mastalgia e não há relação significativa entre o autoexame das mamas e a mastalgia. Isso prova que os fatores psicológicos influenciam a mastalgia e pacientes desse tipo podem se beneficiar de suporte psicológico, avaliação e acompanhamento clínico regular, roupas que protejam os seios e creme anti-inflamatórios não esteroidais. No estudo do artigo, eles obtiveram dados que estão de acordo com a literatura. Em outro estudo prospectivo de Joyce, em 5.841 pacientes, 57% dos casos tinham mastalgia como único sintoma, 1,2% dos casos tinham câncer e todos os pacientes com câncer tinham idade acima de 35 anos. Além disso, nesse estudo, nos casos em que as mulheres com menos de 35 anos com apenas sintoma de mastalgia apresentavam exame clínico normal, a imagem das mamas foi considerada desnecessária e poderia ser tratada na atenção primária. No estudo do artigo, a incidência de câncer de mama nos casos de mastalgia isolada foi de 0,2% e a baixa taxa de malignidade revela a importância do serviço de aconselhamento para casos com mastalgia. E a conclusão do estudo é que, segundo as pesquisas, 0,5% das mulheres com mastalgia isolada tiveram um diagnóstico de câncer de mama.
No estudo, essa taxa foi encontrada em 0,2% das pacientes. Então, mulheres com apenas mastalgia, sem qualquer outra anormalidade no exame físico, devem ser informadas sobre como lidar com a dor. É isso, obrigada.